Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. 2 Samuel capítulo 23, nós vamos ler apenas o versículo 11 e o versículo 12. Na minha tradução aqui está escrito assim, ó. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugira de diante dos filisteus. Estes, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Fala conosco, Espírito Santo, queremos participar da Santa Ceia daqui a alguns minutos, e precisamos de uma palavra que nos pastoreie, que nos confronte, que nos ajude, meu Deus, e que possa nos levar a sermos muito melhores do que temos sido, não no campo da altivez, da soberba, mas no campo do aprendizado, da dependência do Senhor, do conhecimento das Sagradas Escrituras. Fala conosco no nome de Jesus, amém. Bom, eu vou falar esse tema, vencendo batalhas e protegendo o propósito. Esse texto aqui que nós lemos, capítulo 23, 11 e 12, ele faz parte da liderança do rei Davi. Eu quero a tua atenção. Davi, ele é levantado por Deus, e ele, na história, eu fui em Israel em 2011, e boa parte dos lugares que eu andei por Israel, eu vi o rei Davi sendo mais ovacionado do que o próprio Jesus. Você não tem noção do quanto Davi marcou a história do povo de Israel. Obviamente que ele foi o melhor rei da história, o grande rei da história, apesar que tem alguns teólogos que pensam um pouquinho diferente, o grande rei da história de Israel. A gente sabe que Jesus é muito maior do que Davi. Jesus não é rei de Israel, Jesus é rei dos reis. Aí é um outro papo, né? Uma outra dimensão. No campo da liderança, da autoridade, das grandes conquistas, Davi foi fora de sério, acima da média. Davi teve uma liderança poderosa. Questão de família e outras áreas, ele sofreu um bocado, porque o homem que se envolve com muitas guerras, com muitas batalhas e se expõe demais, uma bobeira que ele dá, ele deixa de cuidar da sua casa, da sua família. E foi nisso que Davi teve alguns problemas, inclusive com seus próprios filhos, e a gente sabe que teve coisas trágicas na história. Mas no campo de batalha, ele foi assim extraordinário. Eu diria que na guerra, talvez Josué tenha superado ele pelo número de conquistas. Mas tem algo no rei Davi que me chama muita atenção. É que ele nunca foi um cara centralizador. Ele sempre foi um camarada que observou quem caminhava com ele, e para cada área ele preparava pessoas altamente capacitadas para cuidar,
para proteger, para legislar, para liderar, para aconselhar, para direcionar, para administrar um fenômeno chamado Rei Davi. Este é o momento que nós lemos aqui na história, que um produto chamado lentilha está em alta. Tem um campo de lentilha. Desse campo de lentilha, Davi não apenas alimenta o seu povo, mas ele também gera renda, ele gera prosperidade na sua liderança e no meio do seu povo. E a Bíblia vai dizer que ele tem alguns homens, que ele nomeou homens de guerra, homens valentes. Ele nomeou para cuidar de áreas que precisava de um cuidado especial. Por quê? Porque não se tratava apenas de um produto, se tratava de um propósito. Não se tratava apenas de uma renda, se tratava de um propósito. E todas as vezes que você olha para a tua mulher sem olhar para o propósito, esse casamento corre o risco de terminar. Todas as vezes que você olha para a tua vida profissional e você não consegue enxergar o propósito, você corre o risco de daqui a pouco estar fazendo outra faculdade, jogando 5 anos da tua vida fora. Todas as vezes que você olha para a igreja e você vê o cargo e você vê a oportunidade, mas você não vê o propósito, o ministério vai ser muito fraco. Todas as vezes que você olha para o campo das amizades e você só vê o amigo presente na hora da necessidade financeira e você não olha a amizade como um propósito, essa amizade vai ser jogada fora. Todas as vezes que você olha uma igreja, um convívio de pessoas, de irmãos, e você olha só números, e você olha só benefícios próprios, e você não olha a comunidade como um propósito, daqui a pouco você vai precisar de uma nova comunidade. Por quê? Porque aquela não serve mais. Se a vida ela não for levada dentro de um propósito, ela perde a graça, ela não tem sentido. E a gente percebe que cada líder que Davi nomeava, ele fazia isso com um propósito. Ele procurava pautar a sua vida em um propósito. Entre tantas coisas, já pensou ele orar assim, ó: Senhor, eu quero te pedir algo. Aí ele começa a falar: saúde, paz, alegria, prosperidade. E ele vai falando de uma série de coisas que ele quer. Porque ele, como rei, ele sabe, como salmista, ele sabe que se ele estiver bem, a vida dele está bem, então ele vai ter mais facilidade de reinar, de pastorear, de liderar. Só que no meio desta oração, onde ele pede um monte de coisa, ele diz assim, ó, ele dá uma pausa, tem uma vírgula, diz assim: mas o que eu vou te pedir agora, o texto diz assim, ó: uma coisa eu te peço. Já viu aquela mãe que diz: ô filha, olha, a vida é assim, 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 mas uma coisa eu te digo. Sabe aquele pastor que vai aconselhar e vai dizer: olha, isso, 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 mas uma coisa eu te digo. Sabe aquele coach, aquele mentor que diz: olha, é isso, isso, mas uma coisa eu te digo. Essa uma coisa eu te digo é porque o que eu vou falar agora é o mais importante de tudo. Por quê? Porque Davi sabia que a paz, a alegria, o dinheiro, a prosperidade, o sucesso era resultado de uma relação com Deus. Era resultado de uma vida com Deus. Porque Deus era o Senhor. Ele era apenas um pastor de ovelha que cheirava esterco, apenas vivia num pasto. E agora ele sabe que a posição que ele ocupa está debaixo da orientação de Deus para Samuel como profeta, quando Deus diz: o que eu escolhi não é aquilo que o homem escolhe. O homem olha para a aparência, eu olho para dentro dele. Eu já rejeitei a Saul, mas eu tenho um homem segundo o meu coração. Davi sabia que era algo que Deus estava fazendo. Irmãos, eu sei que está difícil no Brasil, eu sei que está difícil participar de uma igreja local e se manter firme nela. Eu sei que não está fácil ganhar dinheiro nessa altura do campeonato, mas se o Brasil é um propósito, se a sua casa é um propósito, se os seus filhos é um propósito, se esta igreja é um propósito, se Londrina é um propósito, se este altar que nós vamos levantar é um propósito, então nós já vencemos esta batalha, no nome de Jesus Cristo. Davi vai dizer assim, ó: de tudo que eu te pedi,
o que eu vou te pedir agora, uma coisa eu te peço, tem ligação com o propósito. E ele diz assim, ele arrebenta a boca do balão. É um dos versículos mais mencionados na história. Que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. Note que os homens que conquistaram territórios, que venceram batalhas, que permaneceram de pé, eles têm esse vocabulário, eles têm esse discurso. A oratória deles sempre diz o seguinte: a tua presença. Olha o que Moisés disse: eu posso até ir, o Senhor pode mandar até anjo como o Senhor mandou, mas eu só dou o próximo passo se a tua glória for comigo. Olha o que Maria disse, a mãe de Jesus: a minha alma te engrandece, o meu espírito se alegra em ti, porque tu és o El Shaddai, tu és o Salvador. É nesse momento que ela é ovacionada, e aí ela recebe esse título de uma mulher bem-aventurada, uma mulher acima da média. Olha o Pedro, irmãos, vendo pessoas abandonando Jesus, ele foi lá na tentativa de trazer Jesus para o mundo dele. Mais uma visita, mais uma ungida, mais uma oração, mais um milagre. E aí Deus disse o que para Pedro? Se quiser ir também, a porta está aberta, meu chapa, fica à vontade. Essa turma é sepulcro caiado, por fora é bonito, mas por dentro é terrível. Eles estão aqui por causa da multiplicação, eles estão aqui por causa do resultado, eles estão aqui por causa de milagres. Se você é dessa laia, pode ir também, Pedro. Pedro dá uma pausa e ele diz assim: vou não. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, a gente percebe que as pessoas que marcaram a história, eles sempre carregaram uma palavra que dignifica ele, que exalta ele. Davi, poderoso, nomeou os seus soldados. Agora olha que interessante, nesse período, o maior adversário do povo hebreu eram os filisteus. E eles estão vindo para quê? Para roubar lentilha, para saquear o povo, para vencer a batalha. E nessa hora que os inimigos estão chegando, Davi tem o seu time de guerreiros, mas ele tem homens que lidera esses guerreiros. Homens, mais de 30 soldados peritos, da prateleira de cima, primeiro escalão. E tem alguns desses mais de 30, em torno de 3, 4, que se destacam. E um deles se chama Samá. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você precisa ser o Samá do teu propósito. A Bíblia diz que quando os filisteus vêm, agora eu vou pregar para vocês. Quando os filisteus chegam para roubar tudo, os principais soldados fogem, porque sentiram medo. O número dos inimigos era muito grande, muito bem armados e equipados. O texto vai dizer que na cabeça de Samá não passou algo diferente do que passou na cabeça dos outros. O que? Medo, confronto. O texto vai dizer que Samá também pegou a espada, a malinha dele, e começou a se retirar. Quer dizer, Samá seria mais um. Samá seria estatística. Samá não estaria nesse texto como destaque. Eu não estaria pregando sobre ele. Escute, Deus ama todos e na cabeça de todos passa as mesmas coisas. Está difícil, o inimigo é muito ousado, não está fácil para encarar o momento do Brasil. A questão com os filhos, a questão com a igreja local, a questão com os vizinhos, a questão com o meu próprio coração, a questão com as minhas próprias concupiscências. A luta que cada um aqui tem com as obras da carne, com as tendências pecaminosas, está difícil para todo mundo. Passa a mesma coisa pela cabeça de todo mundo. Nesses 27 anos pastoreando, ininterrupto a igreja, 10 anos em Cambé, 5 anos atravessa Belo Horizonte, e agora 12 anos aqui entre Duque de Caxias e Maringá. Quer dizer, esse tempo aqui já é o maior tempo do meu pastoreio. Ou melhor, do pastoreio do Senhor através da minha vida. Nesses 27 anos, ininterrupto, já pensei em parar,
Várias vezes. Já pensei em desistir? Várias vezes. A questão é que eu nunca parei. A questão é que eu nunca desisti. Luta todo mundo tem. Pensamento todo mundo tem. Coisas bobas passam pela cabeça de todo mundo. Aonde está a diferença? É quando você nunca perdeu a lucidez de pensar um pouquinho mais, de analisar um pouquinho mais. E é nessa caminhada que o Samá de Deus, aleluia, ele dá uma pausa e ele diz o seguinte: eu fui nomeado aqui com um propósito. A lentilha não é apenas para engordar pessoas, a lentilha tem um propósito na administração do rei. Eu estou aqui por causa de um propósito. O meu povo é um propósito, a minha nação é um propósito, a minha família é um propósito, e eu vou marcar história. Quando falarem de Davi, vão ter que falar de Samá. Diga aí para o teu irmão: quando falarem de Jesus, vai ter que falar de você também. Diga aí para ele, diga: quando falarem de Jesus, vão ter que falar de você também. Olha, Jesus é poderoso, mas tem um moço que serve a ele, e esse moço é diferente. Jesus é poderoso, mas tem uma mulher ali que é como nos dias de Samá. Ela não deixa de lutar pelo seu propósito. E aí é nessa hora que o Samá recua, volta, e ele dá um pulo no meio da plantação de lentilha. E a Bíblia vai dizer que pela espada de Samá todos os inimigos são vencidos, todos os adversários vão por terra, e ele marca a história. Ninguém toca no campo de lentilha, o inimigo é derrotado, o nome do Senhor é glorificado, o líder dele é exaltado, e ele é colocado na prateleira dos acima da média. Eu estou pregando aqui para um povo que não é diferente. Londrina é o nosso campo de lentilha, a tua casa é o teu campo de lentilha, esta igreja é um campo de lentilha, tudo que fazemos aqui dentro é um campo de lentilha, as crianças é um campo de lentilha. 2025 é um campo de lentilha, e Deus está nos convocando hoje e dizendo: se você pensa em parar, em desistir, recue, desista de desistir e assuma o teu propósito, porque o livramento vai ser grande, a manifestação da glória vai ser grande. O texto que eu li termina dizendo: e Deus efetuou um grande livramento. Toque em quem está do teu lado e diga: quando você trabalha, Deus dá livramento. Toque em quem está do teu lado e diga: quando você faz a sua parte, Deus já fez a dele. Deixa eu destacar algumas coisas e eu termino essa mensagem. Número 1, nunca olhe para o poder do adversário, e sim para a autoridade de quem te nomeou. Eu vou repetir: nunca olhe para o poder do seu adversário, sempre olhe para a autoridade de quem te nomeou. Esse foi o entendimento de Samá. Não é apenas se o inimigo é forte e poderoso, a questão é que Davi é o grande rei e é o maior líder da minha geração. Quem que me nomeou? Davi. Quem que está por trás de mim? Davi. A igreja hoje é mais poderosa do que nos dias de Samá. Por quê? Porque a igreja hoje não é nomeada por Davi, não é nomeada por Ricardo, não é nomeada por Vanessa, por Elisete, por Amanda, por Lima e por outro, fulano, ciclano. Não é nomeada por Papa, não é nomeado por reverendo, por bispo, por apóstolo. A igreja é nomeada por Jesus Cristo. Quem nos nomeou foi aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Quem é o meu avalista? É o Todo-Poderoso. É no nome de quem que você veio? Em o nome do Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo de Nazaré. Me lembro, não foi uma vez nem duas, que eu cheguei num lugar e alguém todo torto, todo incorporado, o zóio, como dizia minha avó, virado dos avessos, e o Satanás incorporado na pessoa olhar para mim e falar assim: e você veio no nome de quem? Me lembro que um dia um demônio disse assim: cadê o teu chefe? Eu liguei para o pastor. Demônio incorporado na pessoa falou para mim: cadê o teu chefe? Eu peguei e liguei para o pastor. Aí o Sérgio falou, brincando: quem tem chefe é índio, Ricardo. Eu não sou chefe coisa nenhuma, mas o senhor é o líder.
Ele falou, eu fico muito feliz com a forma que você vive o teu ministério, prestando conta, me honrando como líder. Mas eu estava no telefone, irmãos, na época do tijolão. Ele disse assim, desliga esse telefone e diga para esse Satanás que está incorporado, que você está com o chefe agora. E aí eu voltei lá e disse assim para ele, o chefe está aqui, o chefe chegou. Quem é o chefe? É aquilo que Judas, não o Iscariote, aquele livro que antecede Apocalipse, quando ele disse, Satanás, o Senhor Todo-Poderoso te repreende. O chefe, já que é para ter chefe, então o nome dele é Jesus Cristo. E eu vi aquele homem, aquele casal, aquela família sendo liberto, as doenças indo embora e um novo tempo chegando naquela casa, porque só Jesus é autor e consumador de toda a paz. Este nome é lindo, este nome é glorioso. No nosso caso hoje somos nomeados por Jesus. Sacode quem está do teu lado aí, diga para ele, a tua nomeação, ela está valendo, ela não foi interrompida. Diga aí para ele, está aí, ó, você está com validade. Então use esse nome de Jesus, não no sentido de usá-lo, mas no sentido de colocar em prática a autoridade que ele te deu. Esse nome é poderoso. Pare de olhar o adversário e olhe o tamanho do teu Deus. Segundo, nunca espere que alguém tome iniciativa. Seja você o precursor de uma grande vitória. Pare de esperar dos outros. Ah, porque é o pastor, ah, porque é o irmão, ah, porque é minha mulher, ah, porque é meu filho, ah, porque é meu patrão, ah, porque é meu vizinho, ah, porque é o governo. E o céu está dizendo assim, e você, como é que você está? Como é que está o teu coração? Olha o que é que Jesus disse, aquilo que quereis que façam, façais vós primeiro. Pare de esperar dos outros o que é contigo. Porque às vezes você está dizendo assim, ó, ah, mas ninguém faz. E Deus está dizendo, é muito cabeçudo. Eu estou dando uma grande oportunidade para ele. E ele, de vez abraçar e viver o inédito, ele quer que alguém faça. Ele quer que alguém faça. Queria eu ser um calheiro. Queria eu ser um profissional na área de obras. Eu já estaria com uma escada na mão, na lateral do templo aqui, subindo no telhado e arrumando aquele vazamento, ainda passando um pincel de preto lá e resolvendo a parada. Ah, se Deus me desse algumas habilidades. Cadê a tua coragem, meu irmão? Pare de terceirizar, assuma o seu papel. Pessoas que têm iniciativas vivem em níveis maiores. Pare de contar a história dos outros. Comece a contar a tua história, comece a dar o teu testemunho, comece a falar do que Deus está fazendo na sua vida. Terceiro, tenha o campo de lentilha como algo que é teu. Escute isso aqui. Eu paguei aluguel por muitos anos com a Elisete. Todas as casas que eu morei, pagando aluguel, eu sempre fui caprichoso. Nunca tive aquilo como um peso. É por isso que a cada dia que passa nós deixamos esse lugar melhor. Porque aqui a questão não é o aluguel que eu pago, é o ambiente que eu ofereço como profeta para você poder usufruir. Já pensou Samar dizendo assim? Ah, o povo já está indo embora mesmo, o adversário é maior, lascou tudo, quer saber de uma coisa? Isso aqui não é meu, Davi que se vira, o rolo é dele, eu vou ser apenas mais um número, não deu, eu estou indo. Não. A questão do campo de lentilha não é apenas a liderança do rei ou propriedade do rei. Eu também sou dono desse negócio. Olha aí para o teu irmão e diga assim para ele: essa é a bênção do pertencimento. Eu pertenço ao corpo de Cristo, eu pertenço à família de Deus, eu pertenço a esta igreja, essa casa é minha, então eu ajudo a cuidar, eu ajudo a proteger. Meu irmão, olha que interessante, eu vou celebrar o casamento no interior de São Paulo de um pastor que passou por um momento muito trágico, e eu não tenho tempo para contar, e Deus está dando a oportunidade dele reconstruir a vida dele, e aí ele vai se casar novamente, ele vai em busca de viver algo, e aí ele me convidou: Ricardo, venha celebrar o meu casamento. Aí ontem ele mandou uma mensagem: rapaz, eu preciso de algo inédito nesse dia. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu estou casando com uma mulher que tem duas crianças,
Então eu não vou só casar com ela, eu também quero nesse dia casar com as duas crianças. Irmãos, eu fiquei perplexo com isso. Ele falou: eu não quero casar só com ela, já que é para mim apagar esse passado de dor, já que é para mim dar a volta por cima, então tem que valer a pena. Eu não quero casar só com ela, eu quero casar com os filhos dela. Eu quero na cerimônia assumir a paternidade dessas crianças. Eu quero ser chamado de pai e eu quero poder dizer meu filho. E quero treinar, e talvez essa criança que hoje tem 14 anos, vai ser aquele que vai me substituir. Daqui 7 anos ele vai estar com 21, e daqui 7 anos eu estou para lá de 50, e talvez é esse menino que vai ser o novo pastor da igreja. A lentilha não pode ser só de Davi, o reino não pode ser só de Cristo, o reino é da igreja também, o reino é nosso. É por isso que a igreja não é uma pessoa, a igreja é um corpo. E se falar de igreja como uma pessoa, então tem um nome chamado Jesus, o corpo de Jesus. Você tem que olhar para isso aqui como algo teu. Você tem que olhar para a tua casa, paga esse aluguel com dignidade, para que a hora que Deus te der o que é seu, você já é um grande administrador. Se você cuidou bem do que não era teu, imagine o que você vai fazer com o que é teu. Não olhe a lentilha como uma propriedade alheia, é tua. Quarto, na vida, ou você faz parte da história, ou você faz a história. Então definitivamente defina quem você vai ser sem se enganar. E eu vou aqui, 1 minuto eu conto isso. Primeira vez que eu fui para a igreja, sabia de nada, não conhecia nada. Fizeram um apelo e entreguei minha vida para Jesus. Sou de Cristo agora. Estudar a Bíblia, participar da igreja. Quando eu pensei na igreja que eu poderia ser útil, a primeira coisa que vem na minha cabeça é natural, né, irmãos? A gente quer se amostrar. Primeira coisa que apareceu na minha cabeça, falei: eu vou cantar. Imagina eu cantando, eu ministrando louvor. Graças a Deus que Deus não me deu esse dom, porque eu seria um soberbo. Se eu cantasse muito, eu já judio dos ministérios de louvor, não cantando nada, não sei nada de música e quero falar tudo sobre música. Imagina se eu soubesse. Aí eu fui fazer um teste com o Davi Silva. Ele falou para mim: fala para mim assim, ó, lá. Aí eu lá. Ele falou: lá na cadeira, todos os cultos, nunca no altar. Ré, sai de ré. Sai de ré, meu chapa. Agora o Davi me ligou essa semana, tem uns 8 dias atrás. Ô Ricardo, estou vendo reforma na igreja, vocês vão então fazer uma reinauguração, deixa eu cantar aí na reinauguração. Aí eu fiquei lembrando, Davi, lembra, pastor Célio, você foi meu padrinho de casamento, Davi Silva, que foi fazer o louvor. Ele que fez o louvor lá no dia que eu casei. Agora ele quer estar conosco aqui na reinauguração. E aí o Davi falou: não adianta, Ricardo, nem que você pode fazer curso, você pode fazer faculdade de música, você pode, ó, só se o céu vir e mexer nessas cordas vocais, não tem o que dar jeito nisso. Aí alguém disse assim para mim: fechou uma porta, abriu outra. E aí eu fui buscar qual era a porta que estava aberta. Está eu aqui hoje pastoreando e pregando o evangelho. Eu entendi qual era a porta do meu propósito, qual é o meu campo de lentilha. Você não precisa ser pregador, você precisa ser só um pai melhor. Você não precisa ser um pastor como eu sou aqui, você precisa apenas administrar a tua vida melhor. Você não precisa ser o bispo tal, o cantor tal, você precisa apenas ser um crente de verdade. Então, no nome de Jesus, se posiciona hoje com o seu propósito e vamos juntos viver tudo que Deus tem para nós. Quinto, eu termino: todas as vezes que alguém se posicionou, Deus efetuou um grande livramento. Toda essa luta que você está passando, todas essas dificuldades que você está enfrentando, você já deu a volta por cima. Não abra mão do teu propósito, não abra mão do seu campo de lentilha, não abra mão da sua família, muito menos do seu casamento. Eu vou sair daqui agora, não vou andar nem para despedir de vocês lá na porta. Alguém vai fazer isso, porque agora são, é isso? 11h25, tá certo? 11h25. 15 para meio-dia, a 10 minutos daqui eu vou celebrar um casamento. E uma das coisas que está na minha pauta do que eu vou falar para quem vai se casar daqui a pouco é o seguinte: divórcio não faz parte do casamento. Tire essa palavra.
Pode ser que eu vou apertar alguém aqui, vai doer, que doe, para cura. Assim como o divórcio não faz parte de casamento. Quer ouvir? Quer ouvir? Hã? A agiotagem não faz parte dos negócios. Quer ter um casamento feliz? Tira a palavra divórcio. Quer ter uma vida próspera financeiramente? Tira a palavra pegar dinheiro a 10, 15%. É um abismo que chama outro abismo e que destrói a tua vida. E você pode até recuperar, mas você perde a tua essência por 5, por 10 anos, sem contar alguém com um revólver na porta da tua casa, ou mandando mensagem de manhã, tarde e noite. Quem tem ouvidos, ouça, não o que Batar se fala, mas o que o Espírito, à luz da Bíblia, fala à igreja. Se coloque em pé no nome